Boa noite, amigas e amigos. Senhoras e senhores convidados especiais, assentes à mesa ou aqui mesmo no auditório, porque a mesa, por maior que tenha sido, não coube a presença de todos que eu gostaria de estar aqui. Me perdoe de não tê-los aqui. Senhoras e senhores diretores do Clube de Engenharia, que deixam o mandato, em especial o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros fiscais e conselheiros diretores, senhores ex-presidentes do clube que se destacaram a vir aqui, minhas senhoras e meus senhores. É com imenso prazer que eu agradeço o apoio recebido de todos os senhores ex-presidentes do Clube de Engenharia, de ex-diretoras e ex-diretores, ex-conselheiras e ex-conselheiros, aos quais eu agradeço de público, na pessoa de Bernardo Griner, notável engenheiro e membro vitalício do Conselho Diretor, e ex-diretor, ressaltando seu comprometimento com o Clube de Engenharia. Obrigado, Griner. Não posso deixar de agradecer, um a um, os 76% dos sócios e das sócias do Clube de Engenharia que votaram não só em mim, mas também e principalmente nos vice-presidentes Fernando Peregrino e Olga Cimbalista, assim como nos demais diretores e conselheiros fiscais e ainda os 20 membros efetivos do Conselho Diretor. Eu sou filho de armênios católicos que vieram para o Brasil fugindo da perseguição religiosa no início do século XX. Meu pai naturalizou-se brasileiro. Comerciante, ele logrou prosperar. Fomos criados sob a filosofia de que o trabalho engrandece, o estudo é fundamental e de que, como ele insistia, ninguém fica rico gastando dinheiro, fica rico economizando. Com os cintos apertados, apesar da culinária armênia sempre à nossa mesa, crescemos, os 5 irmãos, com o senso do pertencimento a essa pátria. Num tempo em que muitos jovens de famílias prósperas recorriam ao expediente de excesso de continente para não fazer o serviço militar, meu pai me orientou a servir a Marinha do Brasil. Ele admirava a disciplina e os princípios de boa convivência e cordialidade que caracterizam, melhor dizendo, os integrantes da força mais antiga entre as três. Eu aproveito para agradecer a presença dos ex-comandantes da Marinha do Brasil, almirantes de esquadra Leal Ferreira e Júlio Soares de Moura Neto, cuja participação foi fundamental no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, com o submarino nuclear, um dos pilares dos projetos de defesa. Não posso omitir a importância da base industrial de defesa, pela imensa capacidade no arraste tecnológico e de desenvolvimento industrial do país, bem como pela sua utilização dual, civil e militar. Obrigado, Marinha do Brasil. A influência de meu irmão Elias Bogossian, engenheiro químico, prevaleceu sobre a prosperidade no comércio, que me era oferecida por meu pai, e optei pela engenharia civil. Não foi a ambição que me levou em 1972, a abrir minha empresa de geotecnia, naquela ocasião. Hoje é a engenharia civil. O que me moveu a fundar a Geomecânica S.A. foi a certeza de que, aspas, construir um grupo não é só crescer com os outros, mas abdicar de si em prol do bem comum. Fecha aspas. A citação é de Gustave Courtois, e dela eu tenho feito o lema da minha vida empresarial, distribuindo, sempre que possível, os lucros, quando há. Os prejuízos, esses ficam só comigo. A engenharia é uma profissão fascinante e necessária ao desenvolvimento de qualquer país.
Com esse pensamento, fui professor titular da cadeira de Mecânica dos Solos na UFRJ e na UVA. Com essa convicção, envolvi-me em atividades associativas, sempre buscando enaltecer e expor a importância da engenharia nacional. E lá se vão anos de dedicação a entidades como esse Clube de Engenharia, como a AERJ, aqui presente, representada pelo seu presidente, a CIBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sediada em Brasília, da qual fui vice-presidente, a ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, a International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, que fui vice-presidente, a ABENGE, Associação Brasileira do Ensino de Engenharia, o CREA, que presidi interinamente durante a Covid, a Academia Nacional de Engenharia e a Pan-Americana. Eu voltei a disputar, gente, a eleição do clube, devido ao que chamo de uma conjunção astral. Os astros são os ex-presidentes do clube. Todos eles completamente notáveis pela engenharia, e o atual presidente, Márcio Girão, aqui ao meu lado, que abriu mão da própria candidatura para me permitir a oportunidade de retomar minha incessante luta pela soberania da nação, da qual a engenharia é mola propulsora. O Clube de Engenharia, entidade nacional, fundada no Império em 1880, se propõe a ser o amálgama de todas as demais entidades brasileiras unidas nesse empenho comum. Para quê? Para reerguer a indústria brasileira, apertando as mãos com o projeto do governo Lula, NIB, Nova Indústria Brasil, já aqui falada, sem partidarismos, buscando o apoio de todas as correntes de pensamento e de opinião, solicitando para isso a colaboração dos veículos jornalísticos que exposem a mesma ideia de que o desenvolvimento nacional terá, na união de forças, o impulso de que mais necessita. Não estamos apoiando o projeto de um governo, estamos apostando num projeto do Estado brasileiro que tenha continuidade e se perpetue. Para isso, não basta o poder político, é fundamental o poder da vontade da sociedade civil e do conhecimento técnico-científico. Estão aqui nossos vice-presidentes, Fernando Peregrino, da FINEP, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, com toda a sua carreira vinculada às conquistas científicas. E Olga Cimbalista, nossa engenheira nuclear, reconhecida pelos seus pares por sua grande capacidade técnica e o empenho nos cargos que ocupou na eletronuclear e em Furnas centrais elétricas. Não existe nenhuma realização científica e tecnológica significativa na história do setor nuclear em que as mulheres não tenham desempenhado um papel mais relevante como no desenvolvimento da energia nuclear. São as denominadas mulheres atômicas que, a despeito de todos os tipos de preconceito e resistência, decidiram por uma vida no mundo das pesquisas. Elas foram as responsáveis por duas descobertas que mudaram o rumo da história da humanidade. E a da radioatividade e dos elementos radioativos, rádio e polônio, por Marie Curie. Ganhadora de 2 prêmios Nobel de Química e de Física, e a descoberta da fissão do núcleo do urânio, por Lise Meitner, cujo prêmio Nobel foi atribuído ao seu chefe, gente, Otto Hahn,
já que, como judia, estava refugiada na Suíça, de onde transmitiu a ele sua descoberta, que mudaria a face do planeta com as explosões de bombas atômicas de urânio e plutônio em Hiroshima, Nagasaki, respectivamente. A nossa mulher atômica, Olga Cimbalista, vai exercer conosco a presidência do clube, notadamente nessa área. Esse momento, com a nossa eleição, nos abre a oportunidade de falar à sociedade e, em particular, aos engenheiros, destacando os engenheiros no sentido amplo da palavra, geólogos, hidrólogos, arquitetos, destacando os pontos de atenção para que o Brasil retome a sua trajetória de avanços tecnológicos. São nossas prioridades as questões. Eu elaborei algumas questões para chamar a atenção. Primeiro, como já disse, nossa diretoria assume o compromisso de convocar pelo clube a engenharia e os engenheiros brasileiros, em conjunto com as demais entidades irmãs, a se engajarem na mais importante luta de industrialização das últimas décadas, que mobilizou mais de 20 ministérios e associações empresariais e de trabalhadores, graças a quê? A iniciativa do presidente Lula. O Brasil já testemunhou esforços nesse sentido, como os de Vargas, já aqui citado, e de JK. Infelizmente, por uma mentalidade neoliberal que nos dominou há algum tempo, retrocedemos. Essa nova política está baseada em parâmetros ambientais, sociais e tecnológicos. E ao visar adensar as cadeias produtivas no nosso território, com a indispensável ajuda da energia brasileira, a NIB produzirá frutos tecnológicos, empregos e objetivos ambientais, porque defenderá a soberania brasileira. O BNDES e a FINEP, aqui presentes nas pessoas de seus presidentes, nada mais, nada menos, Aloysio Mercadante e Celso Pancera, respectivamente, são as alas dessa luta. A FINEP dá conta contra um dos pilares, o pilar da inovação. Como diz o presidente Pancera, o mapa de voo da FINEP é a NIB. Estamos com ele. Essas falas são música para a engenharia. Podemos contar com isso. Nossa aliança total. Eventuais críticas serão construtivas e sempre visarão aperfeiçoar essa política de neoindustrialização. Segundo ponto, o aquecimento do planeta e o quanto a engenharia nacional pode contribuir preventivamente. O Brasil será, no próximo ano, anfitrião do COP30, todos sabemos, a Conference of Four Parties, quando teremos a oportunidade de convocar a humanidade a ingressar em novo período da história. A atividade humana, obedecendo a um modelo de desenvolvimento econômico extrativista, tem protagonizado a destruição dos ecossistemas há muitas décadas, acarretando mudanças climáticas que alteram profundamente a relação do homem com o ambiente. Precisamos mudar com urgência. A partir de agora, o progresso deve estar ancorado em todo o ciclo de vida de cada um dos produtos. Não cabe mais retirar bens da natureza como se o planeta fosse infinito. A engenharia desempenha, gente, papel fundamental nessa transformação, lançando as bases para um progresso sustentável, com atenção especial nas áreas de qualidade das águas, saneamento, energias renováveis, infraestruturas resilientes, projetos de cidade e comunidades sustentáveis, além da indústria inovadora e sustentável. O compromisso das mudanças climáticas deve ser de todos. Terceiro, a necessidade de um plano habitacional e de saneamento que não restrinja
ao emergencial e muito necessário Minha Casa Minha Vida. Sonhamos com uma instituição nos moldes do extinto BNHS, né? BNH virou BNHS, Banco Nacional de Habitação e Saneamento, mantido com recursos advindos de quem? Do patrão e do empregado, através do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cujos fins prioritários incluíam a destinação de carga própria, de casa própria e saneamento básico aos brasileiros. Extinto BNHS, no governo do presidente Sarney, o FGTS está hoje sendo usado com outras múltiplas finalidades. Esse é um mundo, não vale aqui discutir. Mas nós precisamos ter de volta o nosso BNDES. Quarto, Desculpe, o BNH. BNHS, nós estamos muito bem lá, ainda mais com esse comandante. Quarto, a criação de um Departamento Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes. Eu brigo por isso há décadas, até dei a sigla DNPMC. A exemplo do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, e do DNOS, vinculados a quem? À Presidência da República, com autonomia para tomar medidas emergenciais, subsidiando técnica e financeiramente as prefeituras, são as responsáveis legais, né? E, em vez de esperar a catástrofe acontecer para dizer que se vai cuidar. Gastam-se na prevenção, gente, de 2% a 10% do que se iria gastar na mitigação, a posteriori dos mortos, dos desaparecidos e dos que perderam suas propriedades, residências, locais de trabalho. Quinto ponto de luta, o Brasil passa por um momento decisivo para a retomada de um projeto nacional desenvolvimentista, autônomo e soberano, interrompido em 2016. A nossa Petrobras, pelos seus projetos estratégicos de grande envergadura, é uma das principais condutoras desse projeto. A engenharia brasileira está pronta, senhora diretora, para participar, responder o chamado, participar integralmente dessa iniciativa. E o Clube de Engenharia se coloca à disposição para contribuir com o nosso governo nessa reconstrução do Brasil. As manifestações feitas aqui pela diretora e da própria presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e doutora Silvia dos Santos, nos trazem muitas esperanças na recuperação da Petrobras como o principal motor de recuperação do projeto nacional desenvolvimentista, autônomo e soberano brasileiro. A Petrobras, abrindo espaço para a inteligência, a competência e o comprometimento com o Brasil e com a engenharia brasileira, tem principalmente o Clube de Engenharia, além de outras entidades da área, unidas na criação de um ambiente extraordinário para o Brasil ser reconstruído pelos e para os brasileiros. Para nós é grande honra ter em nosso conselho diretor eleito o geólogo e ex-diretor da Petrobras, Guilherme Estrela, chamado de o pai do pré-sal. Sexto, não acreditamos que devemos preterir o capital industrial estrangeiro para o desenvolvimento do país. Ao contrário, a associação de capitais externos com os locais é bem-vinda, desde que sob regras claras e que não iniba o capital local nem prejudique o interesse nacional. Sétimo, nós somos contra a emenda 6 de agosto de 1995, em que, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, suprimiu o artigo 171 da Constituição Federal e tornou iguais as empresas, independentemente da
origem do seu capital. Não é possível, é inaceitável. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem proteger sua indústria local. E é por isso que lutaremos. Tenho certeza que unidos lutaremos. 8. Vamos trabalhar pela mobilidade urbana, nos empenhando pelo transporte digno e proporcional às populações em seus locais de moradia e de empregos, como o nosso prefeito Eduardo Paes, aliás, vem fazendo desde o seu primeiro mandato. Porém, que seja com maior apoio financeiro, vindo do governo estadual e federal. O transporte, a mobilidade do cidadão, o ir e vir, é um direito constitucional, não é mera questão de lucro de empresários gulosos que não equipam as frotas de ônibus e trens de acordo com as necessidades básicas do trabalhador. O trabalhador tem que ser respeitado. Temos que apoiar o governo federal, independentemente do partido a que pertence, mas não podemos nos omitir diante das medidas parlamentares da Câmara e do Senado, que mais parecem tentar impedir a retomada do desenvolvimento da nação, unicamente por motivos pessoais e ou particulares, traindo a própria definição de um governo democrático para servir a todos. 10º e último, senão eu vou me estender aqui, tanta coisa que eu queria falar, meu Deus. 10º, não nos propomos a ser os guerreiros, não, nós nos propomos a ser os guerreiros da luta desenvolvimentista do Brasil. Se é luta, há combates. Pela nossa vontade, estaremos na linha de frente. O ilustre engenheiro José Luiz Alqueres, nosso conselheiro aqui presente, reflete sobre as políticas equivocadas que levaram ao declínio da atividade dos engenheiros, agravadas, entre aspas, uma demonstrada forma de reprimir a corrupção que, não vitimando os corruptos, acabou por quase eliminar as nossas empresas e muito do nosso saber tecnológico acumulado. Deve-se repensar o novo ciclo de desenvolvimento da engenharia a partir de condicionantes diferentes daqueles do ciclo anterior. Fecha aspas. Uma das mais graves vítimas desses equívocos, na nossa opinião, vamos chamar assim, é o nosso ilustríssimo conselheiro, que hoje toma posse, Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, cabeça do projeto nuclear brasileiro, que viveu na própria pele um cerceamento por agentes infiltrados na tentativa de boicotar seu trabalho hercúleo no domínio do ciclo do combustível nuclear, tentativa sem êxito para a nossa sorte. A tecnologia nuclear, juntamente com a espacial e a do fundo dos oceanos, são as de maior importância na difusão da vasta gama de conhecimentos em praticamente todos os setores de uma nação. Seu domínio é contundente, cerceado pelos países ditos, aspas, mais iguais, que detêm o poder de artefatos nucleares. Porém, em nome da não proliferação de tais armas, tentam e quase sempre conseguem impedir que outras nações obtenham o seu domínio, mesmo aqueles que aderiram ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Estou acabando. Na minha experiência de empresário, empregador de engenheiros, que abriu sua empresa em época de pleno desenvolvimento econômico do país, posso observar que tal declínio apontado por Alqueres se deu a partir de uma visão neoliberal privatista do Estado brasileiro, que foi corrigida pelo ciclo virtuoso dos 2 primeiros governos Lula e do primeiro governo Dilma. Ciclo esse interrompido desastrosamente
pelo impeachment e a liquidação das empresas nacionais. Refiro-me às grandes, médias e pequenas construtoras de obras públicas. Está aqui os nossos presidentes da CEAERJ, e de obras privadas, bem como se deve às privações atabalhoadas de empresas provedoras de serviços essenciais e fundamentais ao povo brasileiro, sem a necessária vigência das agências reguladoras. Nós estamos testemunhando as empresas brasileiras de engenharia tendo que se submeter a licitações em que vence o preço mais baixo, abaixo até dos custos. Eu tenho experimentado. A Petrobras, que foi foi e é um exemplo, está voltando a ser, que foi o meu maior cliente na área offshore, mar aberto, exigia não o menor preço, exigia o melhor preço, aquele que permitia a ela obter qualidade, segurança, responsabilidade social e inovação. Lá, como já foi dito aqui, desenvolvemos, pela senhora diretora, nós desenvolvemos, entre outros, um sino de sondagem em mar aberto, permitindo a economia de divisas, a maior empresa de economista do Brasil. Somos pela exigência, não do menor preço, mas do melhor preço. Senhores, a partir de 11 de novembro de 2024, seria nos dias 11 e 12, o Clube de Engenharia irá sediar o grupo de estudos preparatórios do Fórum de Engenharia Nacional. Visando o quê? Visando a aprovação pela Secretaria-Geral da Presidência da República para a realização da primeira Conferência Nacional da Engenharia em 2025. Para não me estender e finalizar de verdade, deixo à disposição de cada um nosso programa eleitoral, tá? Vai ficar aberto e ser distribuído para todos que quiserem. Não vamos distribuir sem pedir, porque gasta papel, né? Meu pai me ensinou que se não se joga dinheiro no lixo. Esse programa eleitoral foi coordenado pelo ilustre conselheiro Carlos Ferreira, ouvindo, como eu gosto, os participantes, que Carlos Ferreira tanto nos ajudou na campanha de forma aguerrida, bem como os diretores aqui presentes, Tatiana Ferreira e Júlio Vilas Boas, aos quais eu agradeço de público. Isso é só para dizer, finalmente, nós estamos aguardando vocês num coquetel de confraternização que seguirá no andar de baixo. Pode descer de escada ou de elevador. E muito obrigado por aturar esse meu discurso. Tentei reduzir, mas não consegui. Muito obrigado.